E a mão, tá? O professor Manuel pediu para a gente dar essas aulas para vocês, né? E aí prontamente a gente se disponibilizou aí. Prazer estar falando com vocês, tá? Eu vou falar sobre as vias lacrimais, mais relacionado à epífora, tá? E na sequência aí a gente vai falando a respeito. Bom, gente, o aparelho lacrimal, né, ele se divide em uma parte secretora, formada pela glândula lacrimal principal e pelas glândulas lacrimais acessórias, e uma outra parte composta pelas vias lacrimais, que é quem vai drenar essa lágrima produzida, né? A glândula lacrimal principal, vai ter uma imagem no slide seguinte aí, ela mede em média 20 milímetros de comprimento, 15 de largura e 5 milímetros de espessura. Pesa aproximadamente entre 60 e 80 gramas e aloja-se na região anterolateral da órbita. Além dela, como parte secretora do aparelho lacrimal, temos as glândulas lacrimais acessórias, que seriam de Krause e Wolfram. As glândulas de Krause localizam-se na substância própria da conjuntiva, tá? Estando concentradas no fórnice superotemporal e na carúncula. E as glândulas de Wolfram localizam-se na porção superior do tarso superior e na porção inferior do tarso inferior. Já a via lacrimal, né, quem é que vai drenar toda essa secreção produzida pela parte secretora, são constituídas por ampolas, pontos lacrimais, canalículos, saco lacrimal e ducto nasolacrimal. Aqui, como eu falei para vocês, ó, na parte temporal superior aqui e anterior da órbita, a gente tem a glândula lacrimal principal. É ela quem vai produzir grande parte aí do nosso filme lacrimal, né? Além disso, a gente tem os pontos lacrimais inferior, superior, o canalículo lacrimal superior, canalículo lacrimal inferior, o canalículo comum, o saco lacrimal, drenando pelo canal nasolacrimal, né? Aqui a gente tem a carúncula, prega semilunar e assim por diante. Bom, o filme lacrimal, ele é dividido em si em três camadas, tá? Camada lipídica, uma camada aquosa e a camada mucosa. Essa secreção do filme lacrimal ela pode ser dividida em básica e reflexa, tá? A secreção basal é produzida principalmente pelas glândulas acessórias, que é aquela que vai manter o nosso olho lubrificado. Já a reflexa, ela depende de algum fator estimulante, seja a luz, o riso, o vômito, e resulta da atividade da glândula lacrimal principal. A camada lipídica, tá, é a mais externa. O objetivo dela é impedir a evaporação da camada aquosa, lubrificação das pálpebras, para a gente ter a produção do movimento de piscar, e promoção de estabilidade do filme lacrimal. A camada aquosa é a camada que está no meio, é a camada mais espessa do filme lacrimal. Tem ação antibacteriana através de imunoglobulinas e lisozimas. E ela tem como objetivo também fornecer oxigênio para o epitélio corneano, que é avascular, e abolir as irregularidades da superfície corneana. Aí mais interno ali a gente tem a camada mucosa, que é a camada mais profunda do filme lacrimal, e a principal função é estabilizar o filme lacrimal e converter o epitélio corneano em uma superfície hidrofílica, e assim podendo ser umedecido daí pela camada aquosa. Aqui uma imagem para ilustrar isso que eu acabei de falar para vocês, tá? Aqui mais externamente a gente tem a camada lipídica, camada aquosa é cerca de 80% aí do filme lacrimal, se eu não estou enganado, tá? E aqui a camada de mucina, tá? A gente tem células caliciformes produtoras de mucina, a gente tem as glândulas de meibômios aqui que produzem a gordura, né? E a glândula lacrimal responsável por produzir a parte mais aquosa do filme lacrimal, tá? Na prática clínica ali a gente vê muita meibomite, tá? Que é inflamação, infecção das glândulas de meibômios aqui. Aqui para ilustrar as glândulas lacrimais acessórias, tá? Aqui a de Wolfram e Krauss, tá? Aqui glândula de meibômios também, pelos.
Bom, a hipersecreção lacrimal, né, já indo partindo para o lado da epífora, ela pode ocorrer de forma ativa, pela secreção lacrimal, hipersecreção, ou passiva, né, que é a estase das lágrimas nas estruturas de drenagem lacrimal, seja por alterações mecânicas ou funcionais, né. Na anamnese é importante questionar sobre o tempo de duração do sintoma da hipersecreção lacrimal, exposição a fatores irritativos e possíveis doenças associadas, né? Às vezes uma conjuntivite ou um quadro mais alérgico, às vezes fatores de exposição como vento, calor, fumaça, quadros reumatológicos também, né? O exame clínico oftalmológico ele tem que ser sempre completo, assim, quando o paciente parte dessa queixa, né? Temos que avaliar a motilidade palpebral, a frequência do piscar, né? Às vezes a falta de piscar gera um olho seco que estimula daí uma hipersecreção lacrimal também. A gente pisca em média umas 20 vezes por minuto aí. Simetria dos reflexos, exame do ângulo interno, né? Posição e mobilidade dos pontos lacrimais, posição da prega semilunar e da carúncula, detectar alguma possível oclusão, a oclusão palpebral adequada, né? Às vezes o paciente ele não costuma fechar bem a pálpebra, seja por alguma limitação da própria pálpebra do paciente ali, paciente idoso principalmente, que tem um ectrópio, né? Inspeção do fundo do saco conjuntival superior e inferior, conjuntivas palpebrais e orifícios das glândulas lacrimais, né? E o exame ocular completo, daí fazer uma refração, fundo de olho, uma tonometria importante também. Agora sim, dei uma introduzida aí no aparelho lacrimal, né? As partes secretora, a parte de vias lacrimais aí. E agora eu vou falar mais a respeito da epífora, tá? O que é epífora, tá? Alguém tem ideia do que seja? Não? É um sinal clínico ou condição dada pelo excesso de produção de lágrimas ou com uma drenagem insuficiente delas, que faz com que elas escorram por um ou ambos os lados do rosto, ao invés de pelo sistema nasolacrimal, como normalmente deveria acontecer, né? A epífora pode ocorrer de modo contínuo ou intermitente, né? Ela pode se desenvolver em qualquer idade, tá? Mas ela é mais comum em bebês com menos de 12 meses ou nos idosos ali com mais de 60 anos. Os métodos de diagnóstico são variados, tá? Biomicroscopia pela sondagem da via lacrimal, alguns testes para a gente ver como é que tá o filme lacrimal, como é que tá, se está em excesso, se está o olho seco. E agora eu tenho umas imagens aí para falar mais ou menos de um por um aí. Aqui é o breakup time, né? Que é o tempo que leva pro filme lacrimal entre tu espalhar ele através de uma piscada e ver quanto tempo ele fica, né, na superfície ocular. Aqui em cima a gente consegue ver o normal, né, que é mais durar mais ou menos uns 15 segundos. E aqui quando a gente tem um problema, né, com evaporação precoce da lágrima, que aí com 5 segundos aqui a gente já começa a ter uma quebra do filme lacrimal, com 10 segundos maior, e aqui com 15 onde deveria estar iniciando a quebra, já está muito evaporada a lágrima, né? Aqui uma imagem de uma ceratite, tá? Mas também para mostrar aqui o menisco, né? O acúmulo de fluoresceína aqui, que a gente tem o teste do duração ali da fluoresceína também, que avalia alguma estenose do ponto lacrimal ou das vias lacrimais aí. Aqui o teste de Schirmer, né? Bota essa fitinha aqui. Até 5 é baixo, de entre 5 e 10 é moderado, e acima de 10 é o adequado, se eu não me engano. Aqui é a sondagem das vias lacrimais, né? Aqui quando tu sonda o canalículo inferior, aqui tu vê sem obstrução nenhuma. Aqui tu vê uma obstrução do canalículo inferior, quando tu aplica aqui a sondagem, ela reflui através do orifício. Aqui uma obstrução de canal comum, né? E quando junta
o superior com o inferior, e aqui uma obstrução mais baixa, né, do ducto nasolacrimal, que seria aqui. Aqui uma dacriocistografia, tá? Evidenciando aqui uma obstrução, ó, tá? Mais à direita aqui. Aqui uma fase mais tardia, ó, onde não drenou e aqui foi embora. Aqui uma dacriocintilografia também, aqui mostra um exame normal, ó, em ambos os lados, o mesmo padrão. Aqui já não, ó, aqui ocorreu a drenagem da secreção e aqui não. As causas mais comuns de epífora diferem um pouco conforme a idade do paciente, né? A criança tem um canal lacrimal obstruído ou incompleto, congênito, né? Na maioria das vezes. Alergias, infecções virais ou até um glaucoma congênito, né? O adulto jovem seria por mais causas agudas, assim, tipo blefarite, uma gripe, um olho seco, um ectrópio, um corpo estranho, infecções dos ductos lacrimais, uma canaliculite, por exemplo, triquíase, conjuntivite, lesão corneana, lentes de contato mal adaptadas. E no idoso, a gente já vai ter um canal lacrimal obstruído ou alterações palpebrais, né? Um ectrópio, por exemplo, uma flacidez da pálpebra. Causas menos comuns de epífora nos adultos, né, seriam uma lesão traumática, uma sinusite crônica, uma radioterapia, artrite reumatoide, uma sarcoidose, uma paralisia facial, uma síndrome de Sjögren, distúrbios da tireoide e tumores que podem afetar o sistema de drenagem lacrimal também. A epífora funcional, tá, consiste na deficiência funcional da via lacrimal, na ausência de lesão anatomicamente obstrutiva. É quando o sistema de drenagem funciona inadequadamente e alerta o clínico para pesquisar algumas anormalidades anatômicas ou fisiológicas, que na maioria das vezes não são diagnosticáveis ou detectáveis ao exame habitual. O primeiro passo, então, é descartar causas não atribuíveis à anormalidade do fluxo lacrimal, né? Ver uma hipersecreção reflexa, incluindo a síndrome do olho seco, uma rosácea, exposição, calor, vento, proeminência ocular e rinite devem ser lembradas também. O exame das pálpebras, como já falei para vocês, um ectrópio, um entrópio pelo mau posicionamento do ponto lacrimal, uma distopia puntal, uma estenose, uma flacidez, sinais de cirurgias prévias das pálpebras, uma paralisia facial, como eu havia citado antes. A estenose do ponto lacrimal, né? A epífora ela pode ser decorrente apenas dos pontos lacrimais. E é importante que se inicie a avaliação das vias excretoras por eles, porque é o que vai estar mais visível. Tu vai fazer a biomicroscopia, vai estar na tua cara ali os pontos lacrimais, né? Pode ter presença de afecções congênitas, né, na criança, uma genesia, um duplo ponto, né, ou uma membrana cobrindo o ponto. Um ectrópio, alterações do ponto lacrimal, que daí, além disso, tu vai ter uma hiperemia circundante, pode ter massas ou cálculos, secreções, lesões lacerantes, aí mais no adulto e no idoso, né? E a biomicroscopia deve ser realizada para exame dos pontos lacrimais, segmento externo e o menisco lacrimal. Estenose é o problema mais frequente do ponto lacrimal. Sua ocorrência geralmente é unilateral e é mais comum nas mulheres do que nos homens, e ocorre mais precocemente nas mulheres, na idade de 56 anos, e tardiamente nos homens, em torno dos 70. Aqui o ponto lacrimal, né? Aqui a canulazinha que a gente usa para fazer a desobstrução. E o tratamento seria dilatação do ponto lacrimal através de plugs, tubo de silicone ou cirurgia. A cirurgia mais recomendada é a que propõe a realização de 1 a 3 incisões no ponto lacrimal. Trata-se de um procedimento cirúrgico rápido, quase indolor, não invasivo e sem riscos significantes, com taxa de sucesso em torno de 80%.
A intubação bicanalicular com sonda de Crawford tem sido a técnica mais popular e também pode ser indicada nos casos de estenose da via alta ou baixa. Daí seria ali a sondinha. O ectrópio do ponto lacrimal, né, no caso aqui, no olho direito do paciente, né, condição que o ponto lacrimal fica invertido e perde contato com o globo ocular, dificultando a penetração da lágrima, pode aparecer isolado ou associado ao ectrópio da pálpebra inferior. O tratamento indicado é cirúrgico. Flacidez da pálpebra, né, mais ou menos a mesma situação. Pacientes com flacidez da pálpebra, epífora e via lacrimal patente, apesar de terem uma posição adequada do ponto lacrimal e da pálpebra, têm epífora devido a uma disfunção da bomba lacrimal. Pode obter melhora significativa da epífora, na maioria dos casos através da técnica cirúrgica, onde se faz um encurtamento da pálpebra inferior e fixa-se uma faixa de tarso no periósteo no canto lateral, melhorando a eficiência da bomba lacrimal e reduzindo a epífora. Esse efeito nem sempre é duradouro e a ausência de melhora pode ser explicada pela presença de outros fatores causais concomitantes. Que antes, né, uma flacidez, depois da cirurgia, ó, simplesmente trazer. Bom, aqui falando mais das crianças, né? Obstrução congênita das vias lacrimais. Cerca de 80% das crianças apresentam uma via lacrimal excretora obstruída ao nascimento. Então, isso é mais comum do que a gente imagina. Só que, no entanto, tendo em vista que a produção das lágrimas começa em 1 a 2 semanas de vida, a obstrução permanece não detectada. Tipos de alterações congênitas da via lacrimal excretora, né? Pode ser alta ou baixa. A alta seria a ausência dos pontos lacrimais ou dos canalículos ou pontos extranumerários, né? E baixa seria a anormalidade do saco lacrimal por fístula, divertículo, mucocele e obstrução congênita do ducto nasolacrimal, que é o mais comum, né? Obstrução do ducto nasolacrimal, tá? Que é a válvula de Asner aqui. É cerca responsável por 80%. A criança vai chegar lá no ambulatório com secreção, já vai ter usado tobramicina aí, porque o pediatra ou alguém receitou, e não adianta, não resolve. Tu vai ver que é simplesmente fazer massagem da via lacrimal, às vezes resolve, entendeu? Porque vai desobstruir, com o tempo tende a desobstruir. A obstrução do ducto nasolacrimal, como eu havia falado, mais de 90% das causas de epífora congênita é obstrução do ducto nasolacrimal, que ocorre por imperfuração da válvula de Asner. A obstrução congênita do ducto nasolacrimal é caracterizada por epífora que já se inicia nos primeiros dias de vida, logo após quando começa a produção da lágrima. A secreção do muco tipo A secreção do tipo mucopurulenta ocorre devido à estase das lágrimas no saco lacrimal, e além disso pode haver queixa de abalamento na região do saco lacrimal, indicando provável dilatação deste e caracterizando o quadro de dacrocistite crônica. Portadores de dacrocistite crônica podem desenvolver um quadro infeccioso agudo, que daí é mais alarmante, né? Enfim, gente, eu tentei trazer mais ou menos as principais causas e mais básicas, assim, né, pra gente discutir, até para não se estender tanto. E concluindo, assim, que as causas de epífora é quem vai determinar o tratamento, né? Medicamentos ou tratamentos mais indicados no caso de epífora são tipo um antialérgico, no caso daquele paciente atópico, uma toalha, famosa compressinha quente, né, para ajudar na dilatação dos ductos bloqueados. Caso haja uma dacrocistite aguda, tratar com antibiótico sistêmico, né? E procedimentos, às vezes, para limpar, ajudar a drenar esses ductos que estão bloqueados e às vezes até uma cirurgia, né? Para reparar ou criar um novo sistema de drenagem lacrimal. E era isso.